Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia 26 de outubro, último domingo do mês. Último domingo do mês, foi dia de cirurgia lá no Centro Espírita. Foi muito bom, como sempre. Deixa eu só ligar aqui, dar uma ajeitadinha aqui. Espero que todos tenham tido um bom domingo. Domingo de muita paz, de muita luz. Apesar dos nossos problemas, né? A gente precisa continuar tendo fé e tendo a certeza de que sempre tudo está certo, né? Os desígnios de Deus são os melhores para a gente, né? É sempre feito o melhor para nós. Hoje é uma data que nós, trabalhadores do Cefas, ficamos sensibilizados também, saudosos, porque hoje faz 2 anos que nossa querida Cláudia Amazônia retornou à pátria espiritual. Hoje em dia, tenho certeza de que ela é uma trabalhadora assídua no mundo espiritual, sempre nos auxiliando. Eu tenho muita gratidão, aprendi muito com ela, tanto em cursos como do jeito dela ser, né? Ela era a verdadeira cristã, ela botava o evangelho em prática e uma pessoa muito amorosa, sempre muito carinhosa, atenta, mesmo nos momentos mais difíceis dela, ela sempre tinha um momento para cada um de nós que necessitasse. Então, eu deixo aqui todo o meu abraço, todo o meu amor para a Cláudia, que ela sabe que eu sempre gostei muito dela, como se ela fosse uma pessoa da minha família. Aquela tia que a gente gosta. Então, é o sentimento que eu tenho em relação a ela. E só desejo o melhor para nossa querida, né? E ontem, outra pessoa que era muito importante, mas aí para mim, fez 36 anos de desencarne do meu avô. E, como todos já sabem, meu avô foi muito importante na minha trajetória, na minha vida, me moldando, me colocando nos trilhos. E ele se foi muito cedo, né? Foi muito novo, com 69 anos. E ele deixou uma grande saudade, mas eu sei que ele sempre está ao meu lado, porque o amor que a gente sentia um pelo outro não era só dessa vida, vinha de outras vidas. E muito respeito, sempre teve muito respeito, muito amor, muito carinho. Então aqui também eu deixo meu grande abraço apertado para esse avô que eu tanto amo até hoje. Apesar dos anos, eu amo ele da mesma maneira. Ele vive no meu coração, ele vive na minha mente, ele vive nas minhas atitudes, nas coisas que eu faço. E eu sou muito grata também a ele por ter feito parte da minha vida e ter aceito a tarefa de ser meu vovô querido. Então é isso, gente. Então vamos continuar com esse livro, que é muito mais um livro de encontro com Jesus, né? Que é o Amigo Jesus, o José Carlos de Luca também, né? Que é mais um livro que nos aproxima de nosso irmão maior. E vamos fazer uma precezinha antes de começar. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos mentores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, nosso irmão Chico. Também hoje um pensamento especial pelo Dr. André Luiz
e todos os médicos e enfermeiros espirituais que tanto se empenharam hoje no trabalho dos servos, que ainda estão trabalhando no mundo do outro lado da vida. Agradecemos a oportunidade de leitura e que essa leitura nos permita nos aproximarmos mais um pouquinho de nosso querido Mestre. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, ontem eu li o prefácio, né? Eu li o prefácio e hoje vamos para a primeira parte. Eu sou o caminho. Bondoso amigo Jesus, por quantos caminhos equivocados eu andei até encontrá-lo. Meus pés estão cansados de tanto andar sem nada encontrar, mas hoje a sua estrada se abriu para mim e sei que preciso agora percorrê-la e o farei com alegria, pois sei que você estará ao meu lado. É difícil, né? Às vezes a gente fica correndo em círculos e a gente não consegue encontrar Jesus. E quando a gente encontra Jesus, a gente precisa se agarrar, né? Segurar forte na mão dele e ir embora. Agora vai começar de fato a leitura. Não, ainda a gente está ainda na introdução, gente, ainda não começou. Não, sim, começou. É porque ele é diferente do outro livro. Eu falei, eu tô aprendendo com vocês aqui. Então aqui, nesse item ele fala, eu sou o caminho, né? Meus amigos, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram? Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso está lá no Evangelho de Jesus, segundo João, versículo 15, itens 15 e 16. Meu propósito com esse livro é destacar uma face de Jesus nem sempre lembrada pelas doutrinas religiosas, o seu aspecto humano, sem querer negar o lado divino de Jesus, aqui entendido não como a encarnação do próprio Deus, mas como ser mais evoluído espiritualmente que já esteve na Terra. Desejo mostrar o quanto os aspectos humanos presentes em Jesus também desempenham um papel fundamental na compreensão da sua missão, dos seus ensinamentos e da forma pela qual ele deseja se relacionar com as pessoas. Jesus somente poderá ser aceito como modelo e guia da humanidade a partir da compreensão de que ele passou por todas as vicissitudes e necessidades humanas, sentiu fome, sede, chorou, teve medo, experimentou terríveis dores físicas, teve momentos de tristeza e de alegria, foi tentado pelas forças do mal. Tudo que nós sentimos, Jesus também sentiu. E ele superou todas as barreiras humanas pela força da sua vontade inquebrável de realizar a missão que Deus lhe confiou e pelo amor às criaturas humanas que ontem, como hoje, ainda sofrem porque não amam. Todas as dores e necessidades humanas, Jesus as sentiu em seu grau máximo, mas Jesus não foi derrotado, não saiu vencido das lutas que enfrentou. Quando todos pensaram que a cruz havia liquidado Nazareno, eis que ele ressurge em espírito aos seus discípulos e amigos, comprovando a vitória da vida sobre a morte
E a partir de então, a sua mensagem se espalhou pelo mundo e vem até hoje, convidando os homens a uma nova ordem de valores e atitudes, em que o amor representa a única via que nos resta experimentar pela libertação de nossos problemas individuais e coletivos. Sim, o amor é a única saída que nos resta. Todas as outras já tentamos. A violência, a guerra, o desprezo, a separação e o orgulho, todas as filhas do egoísmo. E não encontramos nem a felicidade individual, muito menos a paz entre os homens e as nações. O amor é a porta que Jesus abriu e pela qual entrou, para que os homens fizessem o mesmo. É a única porta que pode nos salvar dos sofrimentos que temos experimentado até hoje. Porque todo o progresso científico, tecnológico alcançado, muito embora tenha trazido conforto e bem-estar, não foi capaz de fazer o homem feliz. Essa porta está aberta e Jesus se encontra à frente dela, nos chamando. E não faz isso na condição de um pregador do fim do mundo ou de um moralista religioso, lançando condenações e temor. Ele nos chama na condição de amigo. Sim, foi essa condição que ele mesmo se deu. Eu chamo vocês de amigos. São palavras dele. É assim que ele vê a você e a mim, como amigo. Aqui está, segundo acredito, um dos mais importantes aspectos humanos de Jesus, pois a amizade é uma relação de apreço, estima e ternura entre as pessoas, uma relação baseada em sentimentos superiores e não apenas em instintos. O primeiro e mais importante interesse que Jesus tem em relação a nós é o de se tornar nosso amigo. Ele nos procura, não porque deseja aumentar o número de seus seguidores. Não nos procura porque apenas deseja ver os templos cristãos repletos de fiéis. Ele nos procura simplesmente porque é nosso amigo e por isso tem estima, apreço e ternura por nós. O maior presente que Jesus nos dá é a sua amizade, pois, a partir de lá, nós identificamos com alguém que nos aceita, que tem afeição por nós, que está aberto para dialogar conosco, sem pedras na mão. Desse diálogo amigo, Jesus pode indicar caminhos que nos ajudem a superar os desafios da existência e viver em harmonia com nossos irmãos através de um relacionamento amoroso com Deus. A primeira e maior preocupação de Jesus é com as pessoas, por isso faz-se amigos delas. Muito diferentemente de alguns líderes religiosos que, a pretexto de pregarem a palavra de Deus, distanciam-se das pessoas, como se fossem deuses, que não podem se misturar com a impureza dos homens. Cristo andou ao lado de prostitutas, comeu com os pecadores, conviveu com os leprosos, elegeu para seus discípulos homens simples do povo e chamou a todos de amigos. Esse Jesus, porém, não está morto, não é apenas uma figura histórica. Ele continua com o mesmo desejo de ser nosso amigo e caminhar ao nosso lado, principalmente quando nossos pés estiverem cansados e nossos passos equivocados. Ele é o amigo de todas as horas, principalmente das horas difíceis e das noites escuras. E é Ele quem chega de forma mansa e suave, chega nessa hora grave de nossa vida para nos dizer com toda a ternura de seu coração: meu bom amigo, estou aqui. Eu olho para você agora e vejo quanto você é maravilhoso. Eu não estou aqui para contar e recriminar os seus pecados. Eu quero falar da sua santidade. Também não estou aqui com pedras na mão para proclamar que você é um espírito imperfeito. Não, eu quero falar que você é um Espírito Santo. Não estou aqui para pedir que você se torne uma pessoa boa.
quero apenas que você viva a bondade que já existe em seu coração. Todo o mal que cometemos decorre do esquecimento de que somos filhos de Deus para vivermos em paz, alegria e fraternidade. Quando você estiver chorando, creia que eu estarei ao seu lado, sentindo toda a sua dor, enxugando o seu pranto. Eu guardo um lenço com seu nome escrito em letras douradas. Quando estiver em dúvida de como agir, saiba que estarei orando para que você escolha o melhor caminho. E se por acaso ainda hesitar, aconselhe-se com amor e veja o que ele o inspira a fazer. E se em algum momento você se sentir sozinho e abandonado, lembre-se de mim e da nossa amizade, pois por você eu já dei a minha vida uma vez e não hesitaria em fazer isso de novo, se tanto for preciso para vê-lo bem e feliz. Uau! Jesus está simplesmente nos dizendo que Ele está ao nosso lado, né? Que Ele enxuga as nossas lágrimas, que Ele nos ampara, que Ele nos abraça. A única coisa aqui é que, para mim, Jesus, Ele não é só meu amigo. Jesus, Ele é meu irmão. Ele é nosso irmão. Jesus, aos meus olhos, quem sou eu, né, para vir revidar aqui o autor do livro, né? Mas Jesus é muito mais que um amigo. A palavra amiga é uma palavra muito importante, porque temos muitos colegas e poucos amigos, né? Mas Jesus só tem um Jesus. Só tem um ser no universo que de maneira alguma não nos abandona. Só tem um ser no universo, assim, eu quero dizer próximo de nós, né? Porque tem Maria, tem nosso Criador, Deus, né? Mas assim, o mais próximo de nós, que já esteve aqui, o mais puro de todos, que já esteve na Terra, que já passou pelos tormentos que nós passamos, mas em muito pouco tempo, em muito menos tempo do que a gente. Esse ser evoluído que é co-criador do planeta, co-arquiteto do planeta Terra, eu não vejo ele só como um amigo. Eu vejo ele como aquele irmão mais valioso que existe na face da Terra. Aquele ser que vai enxugar minhas lágrimas, mas que não vai passar a mão na minha cabeça. Que vai me incentivar a me melhorar. Que não vai punir as minhas faltas, mas vai me ensinar a corrigir as minhas faltas. É aquele irmão que não é sisudo, que é alegre, que ama, que nos ama da mesma maneira que nós precisamos amá-lo. A palavra-chave com Jesus é amor. Jesus é só amor. Jesus é luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sempre falo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele em quem precisamos confiar em qualquer momento de nossas existências, porque teremos certeza de que, de alguma maneira, Ele estará ao nosso lado, por intermédio dos mentores, por intermédio de uma pessoa. Às vezes Ele manda uma pessoa falar uma coisa pra gente e a gente nem percebe que foi Jesus que mandou. Jesus está por toda parte.
toda hora. Ele mesmo fala, ele sempre está ao nosso lado. Não importa a maneira, precisamos aprender a interpretar os sinais. Por isso que eu não concordo com a palavra amigo. A palavra amigo não é suficiente para qualificar Jesus. Isso é coisa minha, tá? Para vocês talvez possa ser o suficiente. Para mim, essa palavra amiga não é forte, não é grande, não é importante o suficiente para qualificar Jesus nas nossas vidas. Jesus é aquele espírito tão evoluído, que mesmo sabendo de tudo que iria acontecer com ele, em momento algum ele se revoltou. Em momento algum. Ele teve suas dúvidas, sim, porque, no final das contas, ele teve dúvidas assim, jeito de falar, né, gente? Porque esse negócio da dúvida dele lá também, eu sou bem, sim. Mas ele, apesar de tudo, de sabendo de tudo, ele continua de cabeça erguida, mas amoroso. Ele enfrentava com amor. Jesus é o Senhor do amor. Jesus não foi um falso profeta, foi o profeta. Jesus não veio brilhar de ouros, coberto de ouro. Jesus veio para brilhar coberto de luz, do esplendor da sua angelicalidade, da sua superioridade espiritual, além do que a gente possa imaginar. A gente não faz ideia do tamanho, da envergadura de Jesus. A gente acha que a gente faz ideia, mas a gente não faz ideia do quão evoluído esse espírito é e sempre será. Por isso aqui eu tenho essa minha reserva em relação a chamá-lo de amigo. Eu tenho minha reserva. Porque se nós prestarmos atenção até nos textos antigos, ele chamava todos de irmão. Ele falou que somos todos filhos do mesmo Pai. Ele falou. Por que seríamos amigos? Eu prefiro lembrar de Jesus. Ele fala aqui, quando nós estivermos tristes, enfim, passando por alguma dificuldade, lembrar do bom amigo. Eu não lembro de Jesus como bom amigo. Eu me lembro de Jesus como aquele irmão que vou repousar minha cabeça no ombro, que vai falar para mim, vai passar, mas você precisa lutar. Você precisa continuar. Você não pode abandonar a tua jornada, não pode abandonar o teu caminho. Jesus é aquele que, quando estamos sorrindo, ele está sorrindo junto conosco, que nem nas bodas de Canaã, que ele dançou, ele transformou água em vinho para que a festa ocorresse da melhor maneira possível. E foi o melhor vinho que todos beberam em suas vidas. Jesus era aquele que abraçava os seus discípulos, mesmo nos momentos que ele colocava eles nos trilhos, como irmão, é um guia. Gente, Deus é um pai. Nossos pais nos educam, né, nos colocam no caminho certo, tentam, né, nos direcionar, né, no caminho certo.
Jesus é nosso irmão, mas ele faz isso, é isso que ele faz. É isso que ele... Perdão, gente. Tô com refluxo desde que eu tomei essa remedaiada toda, agora eu tô com refluxo toda hora. Então, assim, Jesus, ele nos mostra o caminho. Ele fala, cabe a você, está em tuas mãos. Não abandona, não saia do trilho. Não vai, não peques mais, não erres mais. Continua a tua ascensão, continua a tua evolução. Eu não estou denegrindo a amizade não, gente. Não estou rebaixando a amizade, denegrindo a amizade, nada disso não. É porque Jesus é muito mais. É muito mais que o bom amigo. Ele é muito mais que o melhor amigo. Ele é o melhor irmão. Irmão, eu falo de irmão porque irmão é um laço de família. É um laço familiar que a gente tem. E nós todos somos irmãos. Nós precisamos esquecer essa coisa de isso e aquilo. Todos nós somos irmãos. Tanto é que, por exemplo, tem um amigo nosso, meu e do meu irmão, ele nos chama de irmão e irmã. Por quê? Porque a nossa amizade vai muito além de uma amizade normal. Ele considera a gente irmão e irmã, assim como nós o consideramos irmão e irmã. Assim como os filhos deles nos consideram tia, somos como se fôssemos uma família. Então, é muito mais do que uma amizade, é uma relação de troca, é uma relação, não tem passada de pano, não tem passando a mão na cabeça um do outro, não é isso, não existe, não é isso. Mas é a gente tentando caminhar junto, evoluindo, ajudando o outro a evoluir, ajudando o outro quando necessário, dando um ombro amigo quando precisa. Por isso, Jesus é a coisa mais sagrada, é o ser mais sagrado que possamos ter em nossas existências. Assim, Jesus, tudo que ele fez para que nós possamos um dia chegar lá na frente e falar: caraca, eu consegui amar, eu venci minhas más inclinações, eu venci, eu não desmoronei, eu não caí nas armadilhas das existências, da existência, porque em várias outras a gente caiu. Jesus é isso, Jesus é amor, amor, simples. E para mim, Jesus, desculpa, tá, autor, mas para mim Jesus é muito mais do que um amigo. Ele é meu irmão. Tanto é que tudo bem que tem laços de amizade que são muito mais fortes que laços de família. Indiscutível. Isso a gente sabe. Por motivos diversos, né? De afinidade, de amizades de outras existências, até laços familiares de outras existências, né? Vemos como amigos, enfim, vamos passar por isso. Mas as pessoas mais importantes nas nossas vidas são quem? Nossos pais, filhos, netos, avô, avó. Aí depois vem os amigos.
por mais importante que sejam, por mais que tenhamos laços muito estreitos com certos amigos que são realmente mais irmãos até do que amigos, mas tudo isso eu coloco Jesus na minha família. Jesus faz parte da minha família. Jesus é isso. Ele é tão importante para mim quanto a pessoa mais importante da minha família. Das pessoas que eu vou colocar no plural, que são 4. Desencarnadas, tá, gente? Não vou falar desencarnados, não. Meu avô paterno, minha avó paterna, que eu não conheci, mas que eu amo de paixão. Tem algum motivo? Tem, né? Meu pai e minha mãe. Essas 4 pessoas da minha família que eu amo de paixão. E nelas eu incluo Jesus. E aí vem os mais próximos. Pega, por exemplo, eu falei da Cláudia. A Cláudia, para mim, a Cláudia eu considerava uma pessoa da minha família. Que era uma coisa muito mais do que uma simples amizade que eu sentia por ela. E um dia nós conversamos e ela falou que ela sentia o mesmo por mim. Isso acariciou tanto o meu coração, vocês não fazem ideia. Então, assim, mas é como se fossem famílias se reunindo. Tô errada? Posso estar, provavelmente. Mas eu acho que o fato de nós podermos contarmos com ele a qualquer momento, saber o quão maravilhoso esse Espírito é, quanto de amor ele dedica para a gente, mesmo quando a gente está errado, quão benevolente, caridoso ele é conosco, eu não posso ter um sentimento por ele além de irmandade. Eu não posso, eu não consigo. Para mim ele vai ser sempre meu irmão, meu mestre. Sempre. Então, vamos ficar por aqui. Eu já falei demais. Eu tô começando a ficar cansada. Já falei demais. E espero que vocês não fiquem bravos comigo por eu discordar do autor. Mas eu não consigo concordar com ele chamando Jesus de amigo. Eu concordo com todo o resto, tá? Que ele sempre está perto de nós em todos os momentos que necessitamos ou não necessitamos. Nos momentos felizes, nos momentos tristes. Quando nasce um filho, ele está do lado. Quando morre, quando desencarna um parente, ele está do lado. Quando nós estamos tristes, ele está do nosso lado. Quando nós estamos felizes, ele está do nosso lado. Mas para mim, ele é minha família. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Estamos bem? Se não concordarem, tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas esse é meu ponto de vista. Quem tiver um outro ponto de vista pode se expressar livremente. Vocês sabem que eu aceito críticas. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecemos esse irmão querido, tão querido, que é o caminho que devemos seguir durante toda essa nossa jornada, nossas jornadas, que possamos cada vez mais estarmos perto dele, evoluindo, progredindo, nos melhorando, aprimorando, deixando de lado as nossas más inclinações, sendo pessoas mais amorosas, pessoas que pregam o Evangelho,
que agem conforme a vontade de Deus. Agradecemos a Doce Mãe Maria por todo o amparo que ela sempre nos dá, aos benfeitores espirituais, aos mentores, o Dr. Bezerra, André Luiz, os médicos e enfermeiros espirituais que estiveram conosco hoje, aos irmãos franciscanos, a Francisco de Assis, as irmãs Clarissas, as Marianas e todos aqueles espíritos bondosos e familiares que sempre estão conosco durante a nossa jornada. Que nossos lares possam ser higienizados, tratados, sanados, que nossos corpos tratados, curados, para que tenhamos uma boa noite de sono, de muita paz e de muita luz. E para quem estiver assistindo de manhã, que receba todos os fluidos necessários para passarem bom dia de muita paz, realizações e luz. Com a graça de Deus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, desculpa, mas meus cachorros hoje estão latindo muito. Não sei o que está acontecendo. Acho que tem um grupo de gente ali na rua, ali na frente. Ai, hoje eles estão agitados. Então me desculpem pela latição de hoje, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.